Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Aqui você vai aprender a como você lidar com as suas emoções, a ter uma vida mais leve, plena e sem dor. Meu nome é Gisélia Rosa, eu sou psicanalista e terapeuta e vou te conduzir aqui nesses dias. Nós já temos alguns vídeos aqui no nosso canal a respeito de traumas, a respeito de inteligência emocional, então depois você dê uma olhada, curta, compartilha, que isso pode salvar vidas, tá? E antes de nós continuarmos também, eu peço que você clique aqui, já siga o nosso canal, já se inscreva para você receber sempre as novidades daqui e para que também o YouTube entenda que é relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos hoje ao nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre emoções. O que são emoções, né? Essas tão faladas emoções. A gente ter esse domínio das nossas emoções, a gente ter essa inteligência emocional, essa saúde emocional que é tão falada. E nós mulheres às vezes sofremos tanto com isso, porque também temos a questão da TPM, dessas situações, né, mensais em que tudo ajuda nas nossas emoções. Então fique ligada, assista até o final, porque esse conteúdo aqui é de muito valor para você. Vamos lá então. O que são emoções? Quando fala sobre emoções, o que você entende? O que vem à sua mente quando fala emoções? Acho que todo mundo já assistiu aquele desenho, né, filme do Divertidamente. Lá explica muito bem como funcionam as nossas emoções, quais são as emoções primárias, como elas funcionam, como elas agem no nosso cérebro. Se você ainda não viu, eu te convido a você assistir esse desenho, porque a gente acha que ele é muito infantil, né, que é para criança, mas na verdade ele tem um conteúdo adulto, para adultos, né? E você vai aprender muito também assistindo esse filme e entendendo melhor como as suas emoções funcionam. Tá ok? As emoções, então, elas são reações, que elas são tanto psicológicas quanto fisiológicas. Você pode sentir, né, tanto dentro de você quanto fora de você, né, no seu corpo, no seu físico. Então, elas são reações psicológicas ou fisiológicas que elas surgem em resposta de alguns acontecimentos que nós vivenciamos. Sejam eles estímulos internos, como lembrança, pensamento. Quando você começa a lembrar de algo, pensar sobre algo que você viveu, vem a emoção, ou sobre também algum estímulo externo, algum acontecimento, alguma chateação que você passou, algum trauma, alguma situação contrária, certo? Então, as emoções, elas nos ajudam a interpretar o que nós estamos sentindo, como nós recebemos esse estímulo interno ou externo. E também nos ajuda a responder ao mundo ao nosso redor, nos relacionamentos, né? Então, nos ajuda também nos nossos relacionamentos, as emoções. As emoções, elas servem para que nós tenhamos empatia para com o outro, para que nós entendamos o outro, para que nós nos relacionemos melhor, para nós nos conectarmos com as pessoas. Elas nos dão direção e também expressam o que nós sentimos. Então, tudo que você sente começa em uma emoção, começa em algo simples e depois vai sendo construído, e nós vamos discorrer aqui nesse tema, tá? Então, as emoções, elas nos dão direção, ela expressa o que a gente sente, ela vai nos avisar, sabe? É como se fosse um alerta. Então, a emoção, ela vem numa situação assim, rápida, involuntário. O que são as emoções? As emoções, como eu falei, devido aos estímulos internos ou externos, elas agem e aparecem em nós. E elas são rápidas, elas são involuntárias, elas não duram um período muito longo, elas duram um período curto. Então, elas são rápidas, ela é imediata, ela é algo que você vive ali no momento, assim, num impulso, numa situação, é algo que você, mediante algo que você viu, ouviu ou você pensou. Então, ela dura pouco, a emoção. Então, a emoção é no momento de um susto. Quando você sente, por exemplo, um susto, você tem uma emoção
que é, por exemplo, o medo, e aí passa 1000 coisas na sua cabeça naquele momento. Talvez alguém venha e te dá um susto. Na reação você dá um soco, na reação você dá um grito, na reação daquela emoção você chora, você sai correndo, enfim. A emoção é aquilo que nos faz reagir no momento exato em que acontece algo. Então é algo rápido. Por isso que muitas vezes nós agindo pela emoção, nós fazemos errado ou colocamos tudo a perder quando falam, né, que a gente age pela emoção, porque é no momento em que você ouviu, respondeu, ouviu, reagiu, ouviu, falou, sabe? Então é algo assim muito rápido, muito dinâmico a emoção. A emoção ela serve para nos proteger. Então, mediante a uma situação, por exemplo, a um assalto, né? A pessoa vai ser assaltada, ela não reage, ela paralisa, dá uma emoção do medo, ela não reage, ela fica, né, ali parada. Então, assim, depende de cada pessoa, tem uma reação diferente. E as emoções, elas são involuntárias. Nós não conseguimos pensar assim, é um assalto, eu não posso fazer nada, eu não posso reagir. Não, a pessoa reage, às vezes, sem pensar. Por isso que nós falamos que diante da emoção, no calor de uma situação, nós não devemos decidir nada, porque às vezes temos a tendência de errar, decidir o que não era para ser decidido naquele momento, né? Fazemos o que não era para ser feito, porque a emoção ela é involuntária. Nós não conseguimos dominar a nossa emoção. Então, quando eu falei, né, do Divertidamente, lá é apresentado as emoções primárias e que nós normalmente sabemos as emoções primárias, que é o quê? Alegria, medo, raiva, nojo, tristeza. Então, essas são as 5 emoções primárias. Sempre quando você passar por uma situação, por um fator externo, algo acontecer, alguma situação que você vivenciar, alguma lembrança, algum acontecimento, vai vir uma dessas 5 emoções. Às vezes vem o medo, puxa, eu passei por isso, veio o medo. Eu chorei, eu me isolei, eu fiz isso, eu gritei, então é na hora, sabe? Como eu falei, um susto na hora você reage. Então a emoção ela acontece involuntariamente. Toda situação que você vivenciar, seja ela positiva ou negativa, vai te trazer uma emoção. Vai te trazer um medo, a raiva, o nojo, a alegria ou a tristeza. Um desses 5. O restante também são ramificações dessas emoções, né? Tem outras emoções também, essas são as primárias, e as outras são ramificações dessas emoções. Por exemplo, um desânimo, ele é uma ramificação da emoção da tristeza. A pessoa fica tão triste, tão descontente, que ela começa a ter um desânimo. Por exemplo, também o medo. A pessoa tem tanto medo de algo que aconteceu, algo que vivenciou, que ela desenvolve a ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem uma raiz originária no medo. Muitos medos que a pessoa viveu desencadeou uma ansiedade. E assim, sucessivamente, cada emoção traz a sua ramificação. Mas como que nós podemos lidar com as emoções? Então, quando acontece um fator externo, nós vamos ter um pensamento a respeito daquilo. Tive, né, um susto. Meu Deus, o que está acontecendo? Vem um pensamento ruim, a gente tem uma emoção do medo. Sempre vem acompanhado com um pensamento. E aí as pessoas confundem muito o que se a emoção ela é igual a um sentimento. Ai, a emoção é um sentimento, eu tô sentindo uma raiva, eu tô sentindo uma alegria. Não, a alegria não é um sentimento, é uma emoção. Então, a emoção ela é diferente do sentimento. E eu vou te explicar agora. A emoção é algo involuntário, então nós não decidimos sentir ou não aquilo. Nós vamos sentir mediante ao que a gente está vivendo e o que está acontecendo naquele momento. Vivendo ou pensando, né? Talvez não está acontecendo nada, mas você está pensando e vem a emoção. Então, a emoção ela é involuntária, você não escolhe tê-la. Mas o sentimento, ele é construído. Então, o sentimento, ele é todo dia, sabe aquela coisa que você sente todo dia um pouquinho, vai pensando um pouquinho, aquilo fica sempre na tua mente, no teu coração, vai crescendo, vai crescendo. Então, o sentimento é como eu lido com a emoção. O que aquela emoção me causou?
Se, por exemplo, como eu falei no assalto, a pessoa ela é assaltada e ela tem muito medo, ali ela paralisou. Então, o que que acontece? Ela vai pensando sobre aquele medo, ela vai lembrando daquilo. O que que vai sendo construído nela? Vai sendo construído um medo de sair de casa, uma ansiedade. Toda vez que ela sai de casa, ela pensa que aquilo vai acontecer novamente. Quando ela passa por aquele local que aconteceu o assalto, ela passa mal, sente reações no corpo, porque parece que está revivendo aquilo, porque está sendo pensado naquilo, construído, e desencadeou uma outra ramificação da emoção, que foi a ansiedade. Então, o sentimento, ele é construído, a emoção, ela é sentida no momento e ela é rápida, e o sentimento não. O sentimento, ele é duradouro. Então, assim, por exemplo, alguém me faz algo, eu fico sabendo que alguém falou algo, né, referente a mim, que eu não fiquei feliz, fiquei com raiva. Aí eu vou construindo aquele sentimento de raiva dentro de mim, aquela sensação de vingança, aquela sensação de fazer mal para o outro, vou tendo aquela mágoa dentro de mim, crescendo, aquela falta de perdão. O que que acontece? Eu estou construindo um sentimento. Então, essa é a grande diferença entre a emoção e o sentimento. A emoção, ela vem no momento, nós não escolhemos quando ela vai vir, porque vai acontecer alguma coisa, seja positiva ou negativa, nós vamos sentir, mas tudo começa, antes da emoção, ainda começa na sua mente, porque vem o pensamento, né? Você leva aquele susto, vem um pensamento, meu Deus, estão fazendo algo contra mim, eu tenho que me defender. E aí vem a emoção. Então, onde começa? No nosso pensamento. As nossas atitudes revelam aquilo que nós estamos pensando. Então, no nosso pensamento começa a vir um pensamento vem a emoção junto com o pensamento e aí nós reagimos mediante a situação, ou não, ou paralisamos. Então, como cada um age diferente, cada um é único e singular e age diferente. Talvez, né, em tal situação que alguém passou, como ele agiu, eu não agiria e vice-versa. Mas o fato é que nós precisamos entender o que nós estamos sentindo, o que essa emoção me trouxe. Eu senti raiva, eu senti medo, eu senti tristeza. O que que vai construir essa emoção em mim? Que sentimento vai construir que eu vou ficar magoada, que eu vou ficar chateada, que eu vou ficar para baixo, que essa emoção vai me levar a ter atitudes ruins, contrárias comigo mesmo e com o próximo. Vou ser grosseira, por causa disso que eu estou construindo. Então, nós precisamos sempre nos atentar ao nosso pensamento. Porque eu sempre falo que o casamento da emoção com o pensamento, ele dá vida a um sentimento. Então, todas as vezes que nós passamos por algo, seja um estímulo interno ou externo, nós vamos ter um pensamento sobre aquilo. Se nós pensarmos assim, não, passou, tá tudo bem, tudo certo, nós não vamos construir um sentimento. Mas se nós ficarmos ali remoendo com aquele pensamento, pensando e deixando aquilo criar raiz, nós vamos criar sentimentos ruins dentro de nós e que vão nos prejudicar. E, em consequência, prejudicar aos outros. Então, nós precisamos cuidar do que pensamos, por que pensamos. Nós não paramos para pensar no que eu estou pensando hoje. Isso tem me feito, né, crescer, isso tem me feito avançar ou tem me paralisado. Então, o casamento do pensamento mais a emoção involuntária, ele dá origem ao sentimento. E o sentimento, seja ele de positivo ou negativo, né, que é um sentimento talvez de mágoa, talvez de ofensa, talvez você fica no lugar ali da ofensa mesmo, né, de vítima, de vitimismo, aí entra o que? A falta de perdão, entra aquela dor, e aí você passa por tudo isso construindo esse sentimento vai te levar a uma ação, e essa ação vai ter um resultado. Como vai ser esse resultado? É como uma árvore, né, é como se os nossos sentimentos fossem a raiz da nossa árvore, porque nós estamos pensando, estamos dando vida, estamos
trazendo a seiva, né, para dentro de nós e através das nossas raízes, e até na palavra fala que nós não podemos ter raízes de amargura, porque a raiz de amargura vai ser o quê? Vai trazer aquela amargura para todo o corpo. Então nós precisamos pensar nisso, porque o casamento de uma emoção com um pensamento leva ao nascimento de um sentimento, que é igual a uma ação, que é igual a um resultado. Então, onde nós precisamos nos atentar? No nosso pensamento. Sempre o pensamento que começa embora nós não consigamos impedir as nossas emoções que são involuntárias, mas o que nós podemos fazer? Cuidar do nosso pensamento, porque o nosso pensamento ele vai trazer a emoção, ele vai deixar com que a emoção gere esse sentimento ou não. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, aquilo que ocupa o lugar no teu pensamento, o que você está pensando. É importante você parar durante o dia e pensar: o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando nisso? Por que isso é negativo? Por que isso é positivo? Nós precisamos nos conhecer, olhar para nós e entender como nós funcionamos, né? Porque nada mais é que o sentimento é uma interpretação da tua emoção. Então, o que eu tô sentindo? Raiva, tô sentindo, poxa, essa raiva me levou a ter um sentimento mais duradouro, que é de mágoa, que é de ressentimento, né? Então, tá sendo construído. Eu tô permitindo que essa emoção faça isso, que esse pensamento venha, puxa, falaram de mim, eu não merecia, eu estou chateado, né? Eu fiz tanto por essa pessoa, e tantas coisas vêm na nossa mente e a gente vai construindo um sentimento contra a pessoa. Então, a única certeza que nós temos muitas coisas vão falar contra nós, boas ou não, mas você sabe o que é verdade sobre isso. Você sabe a verdade, não precisa você provar nada para ninguém. Seja você quem você é e pronto, sem precisar provar nada para ninguém. As pessoas, elas agem como elas acham melhor. E elas vão falar ou vão agir contra nós. Mas a mim cabe o papel de o que eu vou fazer em relação a isso que estão fazendo comigo. O que eu vou fazer com o que estão fazendo comigo? Isso também faz parte de nós entendermos como as nossas emoções reagem. Eu sempre falo que é como se fosse uma onda do mar. Você já viu uma onda do mar se formando para vir? Não temos controle de impedir que ela venha, mas temos o controle do impacto que ela vai sofrer sobre nós, né? Que ela vai nos fazer sofrer, dizer assim, né? Então, a onda, a gente não tem como impedir a onda de ser formada. E a mesma coisa a emoção. Você tá vendo que pela situação vai se formar uma emoção em você. Pixe, tô vendo que esse negócio não tá legal. Muitas vezes nós não conseguimos fugir, mas nós conseguimos diminuir o impacto daquilo em nós. E aí, no mar, por exemplo, se você está, você vai ver a onda se formando, você vai ver se você mergulha, se você fica em pé, se você sai da água, se você deita, como que é melhor para que você não se machuque. E a emoção a mesma forma. É você olhar assim, como eu preciso me posicionar aqui para que eu não venha me machucar mediante esse fato. Então nós temos que cuidar, nós temos que ser atenciosos com isso, porque o único prejudicado com tudo isso somos nós mesmos. Então nós temos que cuidar das nossas emoções, elas são valiosas e elas foram dadas por Deus. As emoções não são nossas inimigas, as emoções são nossas amigas, porque elas nos avisam como nós estamos. Puxa, eu peguei pesado com fulano, eu não precisava ter falado daquele jeito. As emoções também, elas nos levam depois a pensar e a gente repensar o arrependimento, né? Puxa, eu fiz errado com fulano, eu preciso ir lá me reparar, né, o erro, eu preciso ir lá falar com ele, eu preciso me desculpar. Então, a emoção faz também com que nós às vezes agimos num extremo, mas faz também como que nós repensamos e vamos lá nos acertar e reconhecer que a gente errou e tá tudo bem, ninguém é perfeito. Mediante uma situação que mexe muito conosco, se aquilo mexe muito conosco, se a gente tem uma ferida dentro de nós ainda latente sobre algum assunto, vai mexer, vai explodir, nós vamos virar um dinossauro, né? Como falam muitas vezes. Então as pessoas são assim, é uma caixinha de surpresa. Às vezes as pessoas te surpreendem para o bem ou para o mal, mas nós temos que estar sempre prontos a entender a nossa emoção e a também ir lá e acertar
e a se refazer com as pessoas ao que nós ferimos muitas vezes através das nossas emoções involuntárias, falamos às vezes sem precisar e sem ter necessidade, né? Então isso serve também as emoções para entender onde nós precisamos mudar, e o sentimento também. Dessa forma nós não podemos dar vamos dizer assim, não podemos deixar com que o passarinho faça um ninho na nossa cabeça, né? Nós precisamos não alimentar esse sentimento, não deixar ele crescer. Por quê? Porque sentimento de mágoa, sentimento de tristeza, de raiva, né, das emoções vão virando sentimentos maiores de falta de perdão dentro de nós, o qual vai nos prejudicando nas nossas emoções. Nós começamos a ser pessoas amargas, a pessoa que não confia em ninguém, a pessoa que não quer se relacionar, a pessoa que às vezes responde grosseria. Então, por quê? Porque nós temos as nossas emoções foram feridas quando alguém fez algo para nós. Então, nós precisamos entender o que nós sentimos primeiramente, para nós termos essa vida leve, essa vida plena, essa vida sem dor. Porque quando você entende o que você sente, você passa a se cuidar melhor. Quando você entende o que você sente, você se ajuda e ajuda a sua saúde emocional. Você sabe que você está num lugar e aquela conversa está pegando um rumo que vai trazer para você alguns sentimentos, algumas emoções ruins. Eu não me controlo, então eu preciso sair daqui. Se for necessário, se retire. A gente precisa entender quais são as mesas que a gente precisa ficar, quais são as mesas que a gente precisa se levantar também para o bom andamento da nossa saúde emocional. Isso é muito importante. E agora eu quero trazer para você 2 exemplos bíblicos disso, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas é só comigo que acontece isso, é só assim que às vezes eu dou uns rompantes, que eu não gostaria de ser assim. Gente, todos nós precisamos de aperfeiçoamento, todos nós precisamos ser transformados, mudar. Nós temos a emoção, isso é natural, É natural para que a gente não seja enganado, é natural para que a gente também tenha um sentimento de empatia para com o outro, né? Você se entristecer junto com o outro no momento de luto, no momento difícil. É importante para você ficar alegre, é importante para você ficar com raiva, para você não tolerar certas coisas. Então, as emoções, elas são importantes. E elas nos ajudam também. O importante é assim, a gente descobrir como funciona, qual é a nossa tendência e não deixar isso virar um sentimento que vai nos atrapalhar lá na frente, certo? Então, assim, peguei 2 exemplos bíblicos a respeito disso para a gente meditar um pouquinho sobre isso. O primeiro exemplo é o de Pedro, que passa lá em Lucas 22 ao 54. Lá em Lucas fala a respeito de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Então, você sabe a história, como aconteceu, mas naquele momento, Pedro, ele estava com medo. Ele não negou Jesus porque ele não gostava de Jesus, porque ele queria que Jesus fosse crucificado mesmo, não foi por causa da pessoa de Jesus. Ele negou Jesus, segundo o relato bíblico que a gente pode entender ali, fazendo uma interpretação, e até porque não fala exatamente, né? Mas assim, que Pedro provavelmente ele teve medo, porque as pessoas olharam para ele julgando, mas você não é um deles, né? Então, assim, querendo julgar, falar que Pedro também era como Jesus. E ele, eu não conheço esse homem. Não, mas você estava com ele. Não, eu não. Então ele estava, provavelmente, Pedro negou por quê? Porque ele estava com medo. Porque veio uma emoção na hora. Aconteceu um fator externo e ele, reagiu com o quê? Com medo. E o que o medo fez ele fazer? Ele negar, ele mentir, ele tomar uma atitude rápida por proteção. E muitas vezes a gente age assim, por proteção, por querer limpar a nossa barra, a gente, mente, a gente fala tal coisa, a gente erra, a gente coloca sempre a culpa no outro, né? Como desde lá de trás de Adão. Então, esse foi Pedro, e Pedro andava com Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro sabia quem Jesus era, e tudo queria acontecer porque Jesus estava avisando. Mas no momento, por causa do que ele ficou com medo, ele não sabia o que iria acontecer. Poxa, de repente ele pensou assim, vai que eu fale aqui que eu estava com ele, o que vai acontecer? Então Pedro,
Ele acabou o quê? Negando Jesus. A emoção de Pedro foi o medo. Veio o medo e fez com que ele negasse Jesus. Mas e depois, o que que acontece com Pedro? Pedro, ele chora amargamente. Diz que ele ficou assim, que ele sentiu um sentimento de arrependimento profundo. Então Pedro, ele fez o contrário. Pedro, ele teve a emoção, teve o fator externo, veio um pensamento, ele agiu com a emoção, o que que levou ele a ter uma reação, daí depois ele construiu um sentimento do quê? De arrependimento. E ele voltou e se arrependeu. Então, a emoção, aquilo que ele teve, aquela situação naquele momento, aquela reação, foi errada, mas ele voltou atrás depois. Ele corrigiu, ele não deixou aquilo crescer no coração dele, ele não deixou aquilo tirar ele do propósito que ele tinha. Mas ao contrário, olha só essa outra história de Caim e Abel. Caim e Abel, eles, né, irmãos, e isso se passa essa história em Gênesis 4, vocês também conhecem. Quando Deus, né, ele aceitou a oferta de Abel, Caim, o seu irmão, sente muita raiva. Ele ficou com muita raiva, ele ficou com muita inveja, ele sentiu raiva, ele sentiu ciúmes. E aí o que que ele construiu através dessa emoção? Veio um pensamento de ciúmes, né? Por que que Deus aceitou a dele e não aceitou a minha? E aí o que que veio? Entrou o quê? Entrou aquela emoção de raiva. E aí o que que a raiva sugeria para ele? Fazer mal ao irmão, matar o irmão. E ele, com essa emoção da raiva, ele construiu um sentimento do que? De ciúmes, ele foi construindo algo ruim dentro dele, de raiva, de mágoa, de tristeza, de às vezes, puxa, né, de ver que alguém era melhor que ele, talvez. E o que que ele fez? Ele foi e matou o irmão. A emoção que Caim teve não levou ele ao arrependimento como levou Pedro. Olha só, mas levou ele a fazer o quê? A cometer um assassinato contra o irmão dele, a matar o irmão dele. Muitas vezes nós não matamos as pessoas, literalmente na palavra, né? Com sangue, matando alguém, enfim, tirando a vida, mas nós matamos com palavras. Muitas vezes nós somos feridos nas nossas emoções e as nossas emoções nós construímos, deixamos crescer em nós aquele sentimento de, muitas vezes, de raiva, de que as pessoas são melhor que nós, que eu não sou capaz, e nasce aquele sentimento de mágoa, de rancor, de ódio dentro de nós e a gente mata as pessoas com as palavras. Às vezes nós não assassinamos com as nossas mãos, com uma faca, com um revólver, com uma arma de fogo, né, com qualquer outra coisa, mas com a nossa língua, que como diz Tiago, que é indomável a língua. Então nós precisamos cuidar porque as nossas emoções nos levam a um sentimento e que nós sejamos como Pedro, que mediante errou, fez o que não devia fazer no calor da situação, no medo para se proteger, até aí então não justifica, mas ele fez, mas ele teve oportunidade de corrigir. Agora Abel não, Caim não, desculpe, Caim foi e matou o irmão, fez o que a emoção estava pedindo. Então, gente, o problema não é nós termos emoções. As emoções, como eu falei, as emoções, elas são o quê? Involuntárias. Elas vêm de repente, mas elas não podem nos causar dano. Nós não podemos deixar que a emoção cause dano e a gente caia naquela desculpa com o que nós temos falado aqui muito. Eu sou assim. Eu sou assim mesmo. É o meu jeitinho. Não é o nosso jeito. Jesus, ele pode transformar. Ele é suficiente para nos ajudar, para transformar. Isso não faz parte do nosso temperamento em Deus, do nosso fruto do Espírito, não faz parte dos gomos do fruto do Espírito e nós precisamos substituir isso, porque se existe ainda situações em nós que estão sendo diferentes do fruto do Espírito é porque tem muita obra da carne e nós precisamos lutar com isso. Então, o problema não é nós termos a emoção, nós vamos ter a raiva, a tristeza, né?
O medo, a alegria, o nojo, nós vamos ter, são emoções, fazem parte de nós, não tem como ser retiradas de nós, mas elas podem ser aperfeiçoadas. O problema maior é nós agirmos conforme a emoção está pedindo. O que a raiva te sugere? O que o medo te sugere? O que a tristeza está te sugerindo? Para você ficar na cama sempre? Para você não levantar? Para você, né, estar num desânimo? Para você ferir alguém com palavras, a raiva sugere? Para você pegar alguém e bater? Para você ir lá e dar uns cascudos em alguém? A raiva sugere isso, para você matar, para você morder, para você pegar, para você chacoalhar, né? A raiva vem isso, às vezes é um sentimento de raiva assim que as pessoas é difícil de você segurar. Aí você vai só com uma parede, enfia a cara num travesseiro, né? Dá um grito. Então, assim, nós não podemos fazer o que a emoção está nos pedindo. As emoções nos sugerem coisas, às vezes, que não é o correto para nós fazermos, sabe? Então, o que às vezes o medo sugere para você se esconder, para você não avançar, porque o medo fala que você não pode, que você não consegue, que você não vai dar conta, que você não é capaz, entende? Mas em Deus nós podemos. Em Deus, cada emoção é um convite para uma oração. Cada emoção que nós sentimos, nós precisamos nos debruçar no Senhor e semear essa emoção no solo de Jesus, para que realmente Ele nos ajude a administrar isso, porque nós sozinhos não temos essa capacidade. Porque outro ser humano, quando ele tem uma ferida e o seu parceiro que eu digo nem às vezes nem de casa, mas às vezes é um amigo, um colega, um parceiro de trabalho, o fere naquilo que ele tem ou fala para ele, naquela ferida que ele já está lidando, a pessoa se transforma. Então, nós precisamos entender que somos assim, ou que temos essa dificuldade, ou talvez é outra dificuldade, e aí nós olharmos para isso e estarmos dispostos a tratar tudo isso para termos realmente uma vida plena, uma vida leve e uma vida sem dor, a qual o Senhor nos criou para desfrutar de uma vida abundante. Não é sem problemas, né? Mas, mesmo tendo problemas, nós sabemos que a alegria também, ela faz parte de um estado de espírito e que independente das situações eu vou me alegrar. Então, o problema não é termos emoção, não é sentirmos a emoção, é nós olharmos e falar, eu tô te vendo, medo, eu sei que você tá aí, mas eu não vou fazer o que você está me sugerindo. É nós entendermos que nós temos o domínio. Em Deus, nós conseguimos ter esse domínio das nossas emoções. Então, que esse canal, que essa série, que esse assunto tenha sido rema para a tua vida, que tenha surtido efeito. Se for necessário, veja novamente, volte nos pontos necessários que mais mexeram com você, anote, tome nota, porque quando nós anotamos, nós conseguimos nos concentrar mais, conseguimos guardar mais a informação. Compartilhe com as pessoas também, porque é importante nós sabermos sobre as nossas emoções. Às vezes nós estamos sofrendo porque nós temos uma tendência a agir conforme nós não gostaríamos, e isso se torna um peso para nós. Mas quando você começa a entender que você é normal e que é parecido com as outras pessoas, isso se torna mais leve. E também não é aqui pra gente, não, isso é normal, vou viver assim. Não é pra gente se acomodar, mas é pra gente entender e saber onde e como nós podemos mudar. Então eu gostaria que você tomasse nota. Qual a emoção que você percebe que se repete em você todos os dias? Qual a emoção que você percebe que mais tem em você, que você mais age? E o que você faz? Você age como Pedro, que pode até ter uma emoção contrária, age às vezes, né, põe o carro na frente dos bois, como a gente fala, e depois volta a pedir perdão, né, se acerta, ou faz igual Caim, que a situação fez com que ele fizesse o pior e aí semeasse dentro dele mesmo esse rancor, esse ódio. Então é para nós pensarmos e que você possa meditar nessa palavra, meditar nesse vídeo, para que realmente venha trazer transformação e mudança para você, tá? Então,
Muito obrigado por você que nos assistiu até agora, que prestou atenção até o final. E também, como eu falei no início, nós temos outros vídeos aqui sobre traumas, sobre inteligência emocional, sobre o sucesso, né? O que é o sucesso? Tem vídeos aqui, tem muito conteúdo de valor aqui para você acompanhar e também trazer essas atividades práticas para a tua vida, a fim de você alcançar uma vida plena. Que Deus abençoe você. Fiquem na paz.